Hope we grow old, but we never grow up. Never grow up. Música de Niall Horan. Minha mãe deve estar pensando, ela não fez isso, né? Aham, mãe, eu fiz. Essa música fala sobre nunca crescer com a pessoa que você ama. Mas eu entendo ela de outra forma. Para mim, você deve crescer e virar um adulto responsável. Mas nunca deve deixar seu lado criança e bobo de lado. Olá, meu nome é Laís Vale e eu vou falar um pouco da minha experiência com maturidade. Eu diria que, pela minha experiência, há duas formas de você ganhar maturidade. A primeira, lentamente crescendo com a vida. A segunda, a vida te dando uns belos socos na sua cara. Eu aprendi com a segunda opção. Não foi fácil, mesmo. Mas vocês, o público, devem estar pensando, o que diabos de experiência de vida uma garota de 15 anos tem para falar sobre maturidade? Ah, se eu te contasse. Eu vou contar. Em agosto de 2021, meu avô me chamou para falar sobre louça na máquina. E terminou em como ele estava sentindo dor na perna. Ele me disse, não conta para sua mãe. E eu fui lá e contei para minha mãe. Depois disso, começou um mês de hospitais, médicos e exames. Logo, descobriram uma fratura no fêmur do meu avô. O que ele tinha essencialmente era uma fratura patológica, o que quer dizer que ele não tombou e quebrou o osso desse jeito. Alguma coisa aconteceu dentro do corpo dele para essa fratura acontecer. Ele fez uma cirurgia, tirou o osso, colocou uma prótese e no lugar. Foi feita uma biópsia no osso. Foi constatado um tipo de câncer ósseo chamado osteosarcoma condroblástico. Esse câncer é para aparecer em adolescentes e estava aparecendo em um idoso de 80 anos. O tratamento contra esse câncer é bruto com adolescentes e eu não parava de imaginar o que ia acontecer com meu avô. Os meses seguintes foram de fisioterapia e progresso. Porém, após 2 recidivas e uma cirurgia que falhou completamente, foi dada uma notícia que ninguém queria ouvir. Ou meu avô era submetido a uma amputação a partir do quadril, ou ele iria correr o sério risco de desenvolver uma metástase. Metástase é quando células de um tumor principal soltam-se, viajam pelas vias sanguíneas e acabam em outro órgão. Com o câncer do meu avô, seria mais provável acabar no pulmão. A esse ponto, eu sentia que a minha família e eu estávamos socando um muro que se reconstruía cada vez mais forte. O sentimento era de fracasso. Era muito ruim saber que eu não podia fazer absolutamente nada. Em setembro de 2022, meu avô foi ao centro cirúrgico e voltou sem uma perna. Eu senti que a gente tinha vencido. Eu estava extremamente errada. Em novembro de 2022, meu avô foi ao hospital fazer um PET scan, que é um corpo de exame inteiro feito com pessoas com histórico de câncer. Houve uma metástase e, para piorar a situação, ele foi infectado pela Covid. A médica dele falou que seria necessário o uso de quimioterapia para ajudar a controlar o crescimento do tumor. Ele fez 2 sessões antes da gente receber a pior notícia. O tratamento não estava funcionando. Ele só tinha sido ineficaz e o tumor só tinha crescido enquanto eu e minha família percebíamos que o meu avô estava ficando cada vez mais estressado e esgotado quando ele ia no hospital. A médica disse 6 palavras que a gente pensou que a gente nunca ia ouvir. Ele vai entrar em tratamento paliativo. Tirando a parte do Medicaid, isso significa que a medicina não pode fazer mais nada pelo paciente e que a equipe médica iria esperar o falecimento do enfermo, atendendo e dando o maior tipo de conforto possível para ele. Durante o tratamento do meu avô, eu conto que eu levei 6 socos. O diagnóstico, a recidiva, a segunda recidiva, a amputação, a metástase e, de longe, o tratamento paliativo foi o soco mais forte. Saber que não havia mais nada a ser feito foi muito difícil, a não ser aproveitar o tempo que eu tinha com ele.
O pouco tempo que passei com o meu avô depois do tratamento paliativo foi muito complicado. Eu não queria que ele me deixasse, mas eu também não queria que ele sofresse. Esperar que uma parte da sua vida simplesmente vá embora para nunca mais voltar é muito difícil. Em março desse ano, infelizmente, meu avô faleceu. A vida pós-morte dele foi difícil. Toda vez que eu lembrava dele, era como levar uma facada dentro de mim. Estar sem ele é ridiculamente inexplicável. Esse é o momento que eu chamei de ride or die. No inglês, essa expressão é utilizada para se referir a um amigo ou amiga que é honesto e leal a você. Eles estão lá em qualquer momento, seja ele bom ou ruim. Eu usei essa frase com outro sentido na minha vida. Ride para mim significava seguir em frente. Nunca esquecer o que tinha acontecido, sentir todo o sentimento que vinha à minha mente e lembrar para trás tudo com um olhar de nostalgia. Sentir nenhum remorso. Me tornar uma pessoa melhor no final das contas. Die significava ir para o fundo do poço. Me tornar uma pessoa completamente diferente do que eu era antes. Começar algum vício, ficar com raiva do mundo e me afastar de tudo e de todos. Em memória do legado do meu avô, eu não podia fazer isso. Então, eu escolhi a primeira opção. Foi mais difícil? Sim. Tem momentos bons e ruins? Tem. Mas esse que é o bom da coisa. Você aprende a lidar com os problemas de uma forma nova e talvez mais madura. Vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com maturidade? Eu me tornei mais madura ao perceber que eu não dava prioridade a coisas importantes, como a minha família e saúde mental. Ser maduro vem com a capacidade de reorganizar suas prioridades e se tornar uma delas. E por isso, para mim, a maturidade é um processo que não tem fim. Ela envolve responsabilidade, inteligência socioemocional, intelecto e autossuficiência. A responsabilidade vem com a habilidade de assumir os seus próprios erros. Algo que é muito difícil para muita gente. Dizer desculpa foi moleque é difícil. A inteligência socioemocional vem para você compreender os sentimentos dos outros, entendê-los e sentir empatia por eles. O intelecto vem com a capacidade de aprender com os erros dos outros para não cometê-los você mesmo. E autossuficiência é a capacidade de você ser independente, ou seja, a habilidade de não ser dependente dos outros. Por exemplo, eu acordo sozinha, arrumo meu lanche e venho para a escola todos os dias. Não dependo mais dos meus pais para fazer isso. Com uma melhora na minha maturidade, eu percebi que ainda tinha uma coisa para mudar na minha cabeça. Antes disso tudo acontecer, eu era uma pessoa um pouco workaholic. Eu não conseguia relaxar. Se hoje, por exemplo, meu pai acha que eu estou ficando desleixada com a escola, eu digo que aprendi a me priorizar do que me estressar a qualquer custo. Com certeza, pergunte para minhas amigas se eu mudei. Elas vão saber do que eu estou falando. Mas não era do mesmo. Agora, meu estresse não é do mesmo nível que era antes. Depois de mais de 3 anos me colocando no segundo plano, eu coloquei o famoso carro na frente dos bois. Eu inverti a maneira de como eu pensava nos últimos 3 anos. E eu melhorei, de inúmeras formas. Lembra a música que eu mencionei no começo? Então, eu sou responsável, tenho consciência que daqui pra frente é só trabalho duro. Mas eu nunca vou deixar meu lado bobo e muito nerd de lado. Espero que eu envelheça, mas que eu nunca cresça, como diz a música. Muito obrigada.